E o olhar do São Paulo abre caminhos. E o Palmeiras passa. Segundo informação, mais um jogador que estava no radar do São Paulo foi parar no radar do Palmeiras. E isso daí rachou a internet. E aqui fica a pergunta: será inveja, perseguição ou falta de competência dos olheiros do vizinho de muro? Então bora falar sobre isso e também sobre uma situação polêmica que rolou envolvendo um medalhão do São Paulo, e a mesma situação rolou também no Palmeiras envolvendo o Abel Ferreira. E essa daí quebrou tudo. São paulinos e palmeirenses estão pé da vida com essa história. TT, quem é o atacante que foi destaque na estreia do São Paulo na Copinha, que fez gol olímpico e tudo? Bora falar um pouquinho sobre esse jogador que tem sido muito bem avaliado internamente, tá? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Pois bem, depois da pressão da torcida e atendendo também a pedidos do Hernan Crespo, o São Paulo já deu seus primeiros passos para uma temporada mais digna do que foi a temporada passada. Digna dentro de campo, né? Futebolisticamente falando, mas nas cabeças do clube muita coisa precisa melhorar. E provavelmente você já deve estar cansado de saber, mas aqui vai uma pincelada nas atualizações. São Paulo fechou com o goleiro Carlos Coronel, que é brasileiro, com cidadania paraguaia e joga também pela seleção paraguaia. Tem o meia Danielzinho, ex-Mirassol. Fechou em definitivo a contratação do Tapia e do Enzo Dias, envolveu aí o Galopo nas negociações. E fechou um pré-contrato com o lateral direito Lucas Ramon, que foi um dos destaques do Mirassol em 2025. Ponto e vírgula. O restante, ou são especulações, ou são jogadores que ainda estão naquele impasse. Vem ou não vem? E esse impasse é gerado pela insegurança que os jogadores e os seus empresários têm. Poxa vida, será que eu vou para o São Paulo e o São Paulo vai cumprir com as obrigações? Porque ultimamente vem sendo difícil, né? São Paulo hoje está sendo gerido por amadores. Fora os escândalos nos bastidores, o Ministério Público entrou no meio e São Paulo está sendo investigado pela polícia, meu amigo. Não tá fácil. E esses são os motivos aí de tanta frustração do São Paulo no mercado da bola. Parece que ninguém quer vir jogar no São Paulo mais. Quer um exemplo recente? Essas trocas aí que o São Paulo propôs com o Botafogo. E o Botafogo até liberou os jogadores no primeiro momento para conversar com o São Paulo. E os caras não quiseram nem 2 dedos de prosa. O São Paulo tentou 4 jogadores do Botafogo. O Tuco Correia, o Vitinho, o Marlon Freitas e o Savarino. E não conseguiu nenhum. Nem o Tuco Correia, que é o jogador mais criticado pela torcida do Botafogo, nem ele quis vir. O Vitinho é uma das peças fundamentais aí no esquema do treinador, vai ser utilizado. O Marlon Freitas foi parar no Palmeiras e o Savarino virou aí peça de leilão. Todo mundo quer o Savarino, rapaz. E a última atualização sobre esse jogador foi chocante, hein? Segundo o canal do TF, o Fluminense avança nas negociações com o Savarino, mas o Palmeiras tenta atravessar as conversas. Só uma observação. Assim que o Palmeiras contratou o Marlon Freitas, depois de saber que o São Paulo estava de olho nele, eu avisei em um vídeo. Agora só falta ir atrás do Savarino. E não é que foi, rapaz. E se eu não me engano, ele não quis vir para o São Paulo porque ele falou que a família dele estava muito bem adaptada no Rio de Janeiro. Então se ele for para o Fluminense, eu até entendo. Mas ir para o Palmeiras depois dessa, aí é sacanagem. E o Palmeiras também tá de brincadeira, hein? É só o São Paulo olhar para o produto, o Palmeiras coloca no carrinho. Isso é quando não pega direto do carrinho do São Paulo e põe no deles, né? E eu ouvi muita gente dizer nas redes sociais que o Palmeiras tem inveja do São Paulo. E esse é o motivo de tanta perseguição no mercado da bola. Só que, sinceramente, sem clubismo, essa fase que o São Paulo está passando não desperta inveja em ninguém. Quem dirá no Palmeiras. Já a parte da mídia clubista verde dirá que o Palmeiras vem atropelando os rivais no mercado da bola para mostrar poder. Só que tem um detalhe. Se for para mostrar poder na janela de transferências, por que não arranca jogadores do Flamengo? Mas eu sei o porquê o Palmeiras não faz isso. É simples. Está endividado até o pescoço. Meteu o all-in em 2 temporadas consecutivas, não ganhou nada e agora está aí tendo que puxar o freio de mão. E há quem diga que a dívida do Palmeiras está na casa dos 830 milhões de reais. Mas a mídia verde não vai entrar nesse assunto porque eles adoram fazer aquela vista grossa nos tropeços do Palmeiras, dando aquela mudada nas narrativas. Quer outro exemplo? O Abel Ferreira não se reapresentou no mesmo dia que o plantel, como ele fez também no ano passado. E eu vi muitos palmeirenses e influenciadores da mídia alternativa reclamar do Abel Ferreira. Eles não gostaram disso.
Mas para o núcleo passapanista da mídia tá tudo bem, porque o Abel Ferreira tem crédito. Mas é provável que alguns desses passapanistas reclamem do Arboleda, que também não se reapresentou com o plantel de São Paulo. E não é a primeira vez que ele faz isso. E aí eu concordo, eu acho que é a indisciplina do Arboleda. Mas ao contrário do Abel Ferreira, quem é que vai cobrar o Arboleda? Fala pra mim. Bacana, se o Arboleda jogasse em um clube gerido por uma diretoria séria e responsável, além da cobrança ele tomaria uma multa. Mas no São Paulo isso não vai acontecer. E honestamente, eu acredito que o tempo do Arboleda no São Paulo acabou. O ciclo já se fechou. Porque o que ele está fazendo não é só um desrespeito com a instituição, é um desrespeito com a torcida também. E quando acaba o respeito, acaba tudo. Ele sabe como as coisas estão funcionando nesse São Paulo do Júlio Casares aí. Então se ele não está satisfeito, mete o pé. É melhor do que ficar aí fazendo manha, fazendo pirraça. Isso aí é chato, cara. Isso aí atrapalha. Pensa comigo, chega os novos contratados. A garotada da base sobe para jogar no profissional e vê uma atitude como essa, isso aí contamina todo mundo, cara. Eis aí o rival Corinthians, que está endividado até o pescoço, quase 3 bilhões de reais em dívidas. Só que os jogadores, o ano passado, se fecharam. Estavam todos em uma só frequência. Ganharam o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Tá, eu sei que os jogadores do São Paulo não têm culpa, o treinador tampouco, e a culpa toda tá lá na diretoria. Só que a partir do momento que o cara está no São Paulo, ele tem que se dedicar. E quanto à diretoria, o tempo deles está acabando, né? Com tudo isso que está rolando, a torcida acordou, a mídia toda em peso caindo para cima deles. Então uma hora vai mudar, não tem como ficar do jeito que está. E sobre as cobranças em cima dessa diretoria amadora do São Paulo, rolou a super live da Frente Democrática de Comunicação Tricolor. E na live tinha vários influenciadores do São Paulo, não todos, mas bastante deles, pessoal da mídia alternativa, tinha até os caras da mídia tradicional, Gabriel Sá, Alexander Vieira e o Arnaldo Tironi. E muita gente veio me perguntar qual foi o motivo pelas quais eu não participei dessa super live com eles. Teve até um cara que falou que eu não participei porque eu sou a favor da gestão do Júlio Casares. Vai vendo um negócio desse. E quando eu li essa mensagem, eu tomei a decisão de falar a verdade, porque vai que isso se espalha. O pessoal vai pensar besteira de mim. E veja bem, eu estava num grupo de WhatsApp da Frente Democrática de Comunicação Tricolor junto com mais 50 pessoas. Estava eu lá sábado à noite conversando com alguns colegas aí de YouTube, quando de repente, sem mais nem menos, eu fui excluído do grupo. Aí prontamente eu fui até o moderador que me expulsou de lá e perguntei qual foi o motivo. E ele passou para mim que os cabeças do projeto mandaram a ordem para ele me tirar do grupo. E eu fui em um dos cabeças e questionei. Qual foi a causa, o motivo, a razão e as circunstâncias de ter me tirado de lá, porque eu não tinha feito nada de errado. E conversa vai, conversa vem, ele soltou que recebeu alguns pedidos de alguns integrantes do grupo para me remover. E para fechar a conversa, ele falou: "Você fique à vontade para fazer seu julgamento. Abraços e sucesso." E estou até agora sem saber qual é o motivo do cartão vermelho que eu tomei. E também estou sem saber quem foram os caras que pediram a minha cabeça. E é estranho você fazer parte de um grupo chamado Frente Democrática de Comunicação Tricolor, democrática que provém de democracia, né? E você ser expulso dali sem mais nem menos, sem nenhuma explicação, sem saber quem foi que pediu para te tirarem de lá. Mas o que eu tenho certeza é que eu sou um cidadão honesto, trabalhador, pai de 3 filhos, sou casado há 20 anos, nunca fiz mal para ninguém, nunca puxei o tapete de ninguém. Muito pelo contrário, hein? Eu ajudo as pessoas e já ajudei muitos influencers do São Paulo aqui na plataforma, sem pedir nada em troca. Só que eu tenho uma mania, não sei se é bom, não sei se é ruim, vou desabafar com você aqui. Eu sou um cara muito sincero, mas extremamente transparente. Eu não tenho filtro. Se eu tiver que falar alguma coisa para alguém, eu vou e falo ali na cara, sem problema nenhum. É assim que homens de verdade resolvem os seus problemas. E até as mulheres também. E diga-se de passagem, tem mulher por aí que é muito mais firme do que muitos homens. Desses que ficam mandando recado. Mas infelizmente, do lado de cá, para você conseguir alguns acessos, você tem que botar uma máscara e ser quem você não é. Na maioria dos casos, eu não estou generalizando, ok? E é uma parada que eu não quero fazer. Se não for para ser eu prefiro não estar. E uma coisa que eu sempre digo para todo mundo, principalmente para os colegas que eu tenho do lado de cá, e são muitos, tá? Eu falo para eles que a eles eu devo respeito, transparência, honestidade, não a alma. E se esses valores não forem o suficiente, só lamento. E outra coisa que eu falo,
Tudo que mais importa aqui nessa plataforma e tantas outras que tem por aí é o público. Sem eles, não teria motivo da gente estar aqui. E entregue a eles o seu melhor. E é uma coisa que eu faço. Então esse foi o motivo pelas quais eu não participei da Super Live. Me excluíram do grupo da democracia, né? Mas parabéns a todos que participaram. Foi uma live de 12 horas, foi uma excelente live. Não vi tudo, porque foi humanamente impossível, tá? Mas parabéns a cada um que participou e também para aqueles ocultos que mandaram me expulsar do projeto. Eu juro que eu até procurei o Júlio Casares ali, porque o Júlio Casares tem mania de fazer isso, né? E o pessoal critica muito ele por isso, mas enfim, tá? Eu, Renato, vou ficando por aqui. Até a próxima. São Paulo faz movimento no mercado por Gustavo Scarpa, por essa ninguém esperava. Real Madrid de olho em joia do São Paulo, vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora aí para mais um vídeo, segunda-feira. E ontem, tá? No domingão ainda, o São Paulo realizou o seu primeiro treino com bola aí, né, desse início de pré-temporada. E São Paulo se reapresentou na sexta-feira, né, sexta-feira e sábado, mais, né, cara, ali testes, avaliações físicas ali. E no domingo ontem foi o primeiro treino com bola do elenco lá em Cotia, né, que é onde o São Paulo aí está fazendo a sua pré-temporada, tá bom? E nesse treino com bola que foi o primeiro, ontem, no domingo, tá? Tivemos aí a volta dele, né? Nosso queridíssimo Arboleda, que não se apresentou com o elenco na sexta-feira, só foi se apresentar ontem, no domingo, né? Se apresentou 2 dias depois, aí que todo mundo se reapresentou, né? Teve aí 2 dias a mais aí de férias do senhor Arboleda, né? Que é um negócio assim impressionante aí o que acontece, tá? Olha aí, com 2 dias de atraso em relação aos demais jogadores do elenco, o zagueiro Arboleda se reapresentou ao São Paulo neste domingo, no CT de Cotia, onde a equipe realiza a pré-temporada. O defensor, que curtiu férias no Equador com a família, teve a sua data de reapresentação esticada, como já aconteceu em outras temporadas. Em nota, o clube deu a entender que o atraso era esperado e que não deve multar, tá, o Arboleda. Então, de forma oficial, o São Paulo aí trata esse atraso aí como algo esperado, né? E que não vai multar o jogador, entendeu? Eu achei engraçado que a primeira informação que tinha saído sobre isso foi que o São Paulo tinha liberado, não, o São Paulo liberou o Arboleda, mais 2 dias aí, já estava todo mundo sabendo dessa, né? Neste domingo, o São Paulo realizou o primeiro treino neste período de pré-temporada em Cotia. As atividades contaram com bola pela primeira vez nesse início de ano, após 2 dias de testes e avaliações físicas, né, que foi na sexta e no sábado, e no domingo ontem foi o primeiro treino aí com bola. O domingo de trabalho do elenco principal começou com uma ativação na academia. Na sequência, orientados pela preparação física, os atletas fizeram um treinamento de força no gramado. Em seguida, o técnico Hernan Crespo e sua comissão técnica promoveram um treino de enfrentamento, que simulou algumas situações de jogo e duelos individuais, tá? O São Paulo fez aí, né, esses trabalhos ontem, né, na parte da manhã, e na parte da tarde também teve outras atividades, né, que o Crespo fez aí junto com o elenco do São Paulo, né? Ontem foi treino em 2 períodos, né? Pela manhã e também à tarde, né? Já que o São Paulo está concentrado em Cotia, né? Vai ficar concentrado em Cotia até o começo do Paulistão. O São Paulo vai continuar aí em Cotia, né, cara? Então, vai ser aí a pré-temporada do São Paulo de 2026, né? Estreia dia 11, tá? Tá chegando já a estreia do São Paulo, tá bem perto de acontecer. Dia 11 de janeiro tem São Paulo e Mirassol, lá no Campus Maia, na casa do Mirassol, estreia do Tricolor no Paulistão, né, cara? Eu tive a impressão que essa, né, Natal aí, Ano Novo, férias, passou mais rápido que o normal, né? Não sei se é só impressão minha, mas, pô, até esses dias estava vendo Vitória e São Paulo no Barradão, né, que era a última rodada do Brasileirão. E, pô, agora já tem, no dia 11 já tem Mirassol e São Paulo. Passou muito rápido, não sei se foi só pra mim, impressão minha, mas a impressão que eu tive foi que passou muito, muito rápido aí, porque
já está aí perto, né, de ter aí o retorno do São Paulo aos gramados, né, meu parceiro? Bom, vamos seguindo aí, rapaziada. O negócio é o seguinte, um tema que foi muito criticado pela torcida do São Paulo ano passado foi as vendas aí de seus jogadores aí, por, né, a quantidade de venda, até porque foram muitos e por valores bizarros. E um deles que revoltou muito a torcida foi o do Ângelo, né, que é da base aí do São Paulo, é um dos principais jogadores que tem em Coutinho, um dos mais talentosos, jogador já de seleção de base e tudo mais, jogador muito bom mesmo. E ele foi um dos que o São Paulo negociou ano passado, né? Ele não foi lá para o Strasbourg ainda, né? Jogar, né? Se apresentar ao Strasbourg ainda, porque ele tem que completar 18 anos. Depois aí ele vai, tá? E temos uma notícia aqui sobre isso, de o porquê que o Ângelo aí não tá no elenco do São Paulo, que tá disputando a Copinha, que começou ontem, né? Venceu aí, né, o Marinense, se eu não me engano, é o time que o São Paulo venceu ontem. Comentamos muito sobre o jogo no segundo vídeo do dia. Tá aí, ó. Segundo o Globoesporte.com, por uma decisão da diretoria e do staff do atleta, o Ângelo não irá participar da Copinha. Negociado com o Strasbourg, o lateral direito está neste momento na França para fazer um período de 1 mês de treinamento. Tá, então, enquanto o São Paulo está jogando a Copinha, né, enquanto o time principal está se preparando para a temporada, enquanto o time de base está jogando a Copinha, que é o principal campeonato de base, né, aí, ou que tem mais visibilidade, enquanto isso, o Ângelo está aí fazendo, né, um período aí de 1 mês de treinamento na França. Olha que maravilha. Te contar um negócio, hein, cara? Aí tu não usa o moleque nem na base, né, para jogar aí, se desenvolver, né, no sub-20. Aí a Copinha, pô, espetacular para desenvolver jogador. É ali que o jogador erra e pode consertar, pode melhorar, né? Ou então tá aí junto com o elenco para começar o Paulistão. Não tá, tá na França fazendo aí, né, cara, um período de 1 mês de treinamento. Eu queria entender qual que é a utilidade para o São Paulo isso aqui. Qual que é a utilidade para o São Paulo? Qual que é? Já não basta a venda patética, que se eu não me engano foi 5 milhões ou foi 6, né? Foi 5 ou foi 6 milhões de euros que o São Paulo vendeu o Ângelo para o Strasbourg, um negócio, uma piada, né? Você pega um dos principais jogadores da sua base e vende por 5 milhões de euros, entendeu? Aí, né, o time tá treinando em Cotia, né, o time principal tá treinando em Cotia, e o time de baixo jogando a Copinha, e o moleque tá lá na França, fazendo aí, né, um período de treino. Cara, olha, sinceramente, rapaziada, é um negocinho que eu não entendo. Tipo assim, eu só faço uma pergunta, tipo assim, uma pergunta só. Qual a utilidade disso aqui para o São Paulo? Segundo já foi uma decisão tomada tanto pela diretoria quanto pelo staff do atleta. Outro ponto que é importante. Nessa vinda do Ângelo para o Strasbourg, tem uma cláusula no contrato, né, de que se ele jogar X número de jogos lá no time principal, o São Paulo ganha mais dinheiro, né? Então, quanto mais ele jogar, por exemplo, no time de cima, né, mais ele pode chegar perto aí dessa meta e o São Paulo conseguir mais grana através da venda, né? Porque tem essas metas aí no contrato, caso ele jogue no time de cima, até completar os 18, que é quando ele vai poder ir para a França e se apresentar ao Strasbourg, né? Então, assim, é um negócio que eu não entendo, né? Tipo assim, é um negócio que literalmente que eu não entendo, né? Mas enfim, gestão Casares e companhia, né? Bom, vamos lá, rapaziada. Já que a gente tá falando sobre o Ângelo, né, jogador de base, cria de Cotia, vamos continuar nesse mesmo tema. Olha que bacana. O jornal espanhol AS diz que o Real Madrid monitora a Copinha de perto e cita 7 promessas. Novo Vinícius Júnior está ali, tá? O jornal afirma que a Copinha é a competição de base com maior prestígio do mundo, tá? Então o jornal AS da Espanha fez essa matéria aí e dizendo que o Real Madrid está monitorando, né, 7 jogadores da Copinha, né? Aí deu um titular: Novo Vinícius Júnior está aqui, né? Desses 7 jogadores aí, né, que o jornal AS colocou na matéria que o Real Madrid está monitorando, dos 7, 3 são do São Paulo, tá? Dos 7 que foram citados que o Real Madrid está de olho, 3 são do São Paulo. Os jogadores são Benedetti, zagueiro do Palmeiras, o Gui Amorim, que é o meio-campista do Corinthians, Gustavo Zabarelli, meia do São Paulo, Luca, atacante do São Paulo, Paulinho, atacante do São Paulo, Wesley Nathan, atacante do Fluminense, e Riquelme Felipe,
também atacante do Fluminense. Tá? Então, dos 7 jogadores que o Real Madrid está monitorando, segundo o AS, 3 são do São Paulo, né? O Paulinho, o Luca e o Gustavo Zabarelli, né? O Luca, eu acho que do time sub-20 do São Paulo, acho que hoje, com tranquilidade, ele é o principal jogador do São Paulo, né? Tanto que essa primeira fase da Copa ele nem vai jogar porque já está treinando com o time de cima na pré-temporada para iniciar o Paulistão, né? Então ele não está nem no nível mais de jogar na base, apesar que ele pode jogar as fases de mata-mata quando começar, né? Caso ele não esteja jogando tanto no time de cima, estiver preso na base, na copinha, pode ser que ele desça para jogar os jogos ali mais importantes, né? O Paulinho é o artilheiro do São Paulo na última temporada, foi artilheiro da base do São Paulo. Ontem já meteu o gol também, o segundo gol do São Paulo foi ele que fez. É um jogador aí também que, irmão, ele é muito oportunista, muito artilheiro, tem faro de gol, né, mano? Aquele cara que a bola procura ele, né? E o Gustavo Zabarelli também, né? Eu falei do Ângelo, que é um dos principais da base do São Paulo, o Zabarelli também. Tanto que tinha saído informação no UOL nos últimos dias de que o Barcelona e o Porto iam mandar alguns representantes aí para poder observar o Zabarelli de perto, né? Então o Zabarelli com certeza é um dos principais da base do São Paulo. Além do Luca e do Paulinho também, que a gente já conhece. Cara, assim, São Paulo não tá vivendo aí o seu melhor momento em relação à base, a questão no quesito de revelar jogador, né? Apesar que a gente revelou vários ano passado. E mesmo assim, todo ano sai jogador de lá. Todo ano sai jogador de lá. Olha o tanto de jogador que o São Paulo vendeu ano passado. Nossas críticas é pelos valores, né? Que são aí essas vendas. Mas todo ano sai jogador. Aquilo ali é uma mina de ouro. Cotia é uma mina de ouro. Tá, irmão? Aquilo ali é dinheiro. Entendeu? Aquilo ali, irmão, é dinheiro. Uma mina de ouro. Tá? E o senhor Casares e companhia estavam querendo vender aí, né, uma porcentagem da base por 250 milhões de reais, que é aquele fundo ridículo e patético. É inacreditável tu lembrar que existiu a possibilidade de acontecer isso, né? É uma mina de ouro, tá? Cotia. Espetacular. Mesmo não vivendo seus melhores momentos, sempre revela jogador, sempre entrega jogador pro time de cima, forma jogador e, consequentemente, consegue também vender, fazer grana, caixa aí com as vendas. É que as vendas são feitas por valores ridículos porque tem uma diretoria ridícula, né? Mas sempre tem talento, sempre tem jogador aí e isso nunca faltou, né? E tem o Matheus Alves foi embora, o Lucas Feira foi embora, o Rian machucou, ainda tem vários, tem Zabarelli, tem o Luca, Paulinho tá aí, o Pedro Ferreira da base também que é bom pra cacete, né? Muito bom, jogou muito bem ontem, o Igor Felisberto, porra. Meu irmão, esse moleque, ele se ele tiver uma direção correta, né, não se perder, não se deslumbrar, como infelizmente acontece com muitos, se ele seguir aí o caminho certinho, ele vai virar um monstro de jogador. O Igor Felisberto joga pra cacete, que é o lateral direito. Daí, inclusive, ontem foi um dos melhores em campo, jogou muito. Entendeu? Então, tipo assim, talento, jogador, sempre vai ter. Sempre vai ter. Sempre. Tá? Porque aquilo ali é uma mina de ouro, tá? Aquilo ali é algo que não se mexe, que não se cogita vender ou fazer parceria com ninguém, tá? Aquilo ali é uma mina de ouro e bem administrado, irmão, é pro São Paulo arrebentar aí de revelar jogador e também de fazer venda, como sempre fez, né? Tem várias bases que é muito boa, mas a do São Paulo é muito especial. A nossa base é muito especial aí mesmo, né, cara? Muito boa aí mesmo na base do São Paulo, tá? TT, quem é o atacante que foi destaque na estreia do São Paulo na Copinha, que fez gol olímpico e tudo? Bora falar um pouquinho sobre esse jogador que tem sido muito bem avaliado internamente, tá? O TT, ele era destaque nas categorias de base inferiores do São Paulo. Na temporada passada, ele sobe pro Sub-20. E aí ele tem um período de adaptação no Sub-20. Tanto é que ele teve algumas partidas ou umas com destaque, outras nem tanto, mas internamente ele sempre foi visto como muito talentoso, a ponto de no meio do ano passado, mesmo ele não tendo grande destaque assim
no Sub-20, o São Paulo renova o seu contrato até o meio de 2029. Então o São Paulo ali tem um contrato que é realmente bem resguardado, a multa está na casa dos 50 milhões de euros, então o São Paulo está muito bem resguardado com o TT. Ele já chegou a receber várias oportunidades também, sondagens de outras equipes do futebol europeu, mas agora a expectativa do São Paulo e até do Alan Barcelos era de justamente a partir agora de 2026, ó TT, agora é com você. Porque ele passa por aquele período de adaptação em 25 e aí agora em 26 ele teria mais oportunidades. Até o fato, o que foi me dito ali internamente, até o fato do Luca ter descido em alguns jogos acabou tirando o espaço do TT. A expectativa era do Luca, quando ele subiu, do Luca ter ficado, ter ganhado oportunidades e aí abriria espaço para o TT, o que não aconteceu. Só que aí agora o Alan Barcelos ele quer dar essa rodagem. O Alan Barcelos chegou até em alguns momentos, por essa falta de adaptação rápida de alguns atletas do ataque do Sub-20, ele teve que improvisar, né? Ele usou em alguns momentos ali uma dobra de laterais, por exemplo. Só que agora a expectativa dele é de justamente dar mais rodagem para o Lúcia, dar mais rodagem para o TT, e o TT tem sido, assim, esse jogador das beiradas que agora tem ganhado espaço e que deve, neste ano de Sub-20, começar a ter sequência, começar a ter rodagem. Até ele é um dos nomes que não devem subir em um primeiro momento, justamente para dar essa rodagem, esse laço para ele ainda no Sub-20. Ele precisa de um ano inteiro no Sub-20, de bem adaptado, para depois aí subir e poder ser um jogador importante no São Paulo. Ele é jovem, atacante, joga pelos lados do campo. Falam até que em característica de jogo ele é bem parecido com o Luca, né? Aquele cara mais leve, rápido, driblador, que busca puxar a marcação, driblar 1, 2, 3, ele é um ponta realmente bem habilidoso. E aí, agora ele pode começar a ter espaço no cenário do Sub-20, né? Se destacou na Copinha. Quem sabe ele possa ajudar o São Paulo a ser um time protagonista aí na Copinha e durante todo o Sub-20 nesta temporada ele também começará a ter rodagem. Você gostou do que viu do TT? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. O TT, o nome dele é Perivan dos Santos, tá? Perivan dos Santos, mais conhecido como TT. O São Paulo realizou um novo negócio e assinou com o atacante querido por Hernan Crespo até a temporada de 2029. O técnico participa diretamente da chegada de novos nomes ao time. Desta maneira, Crespo pediu um atacante e a diretoria concretizou a contratação. Trata-se de Gonzalo Tapia, jogador que chegou ao clube por empréstimo no meio de 2025 e que após boas atuações conquistou Crespo. Tapia aproveitou situações extremas na equipe e após lesões de nomes importantes, garantiu sua vaga na equipe titular, se destacando por sua raça e potencialidade no setor ofensivo. O novo vínculo do atleta com a equipe está firmado até o final de 2029. Tapia tem 60% de seus direitos econômicos nas mãos do SPFC. O contrato ainda prevê a opção de compra de mais 20% de seus direitos até 30 de junho de 2027. O São Paulo vive um grande impasse de indefinição sobre o futuro de Rodriguinho no clube. A jovem promessa de Cotia está na mira de um dos gigantes clubes da Alemanha e cada vez mais sua saída ganha força nos bastidores. Clube, jogador e staff não conseguiram entrar em um acordo consenso para todos os lados e desta maneira o jogador tende a sair do grupo em 2026. De acordo com informações do renomado Portal Hortolândia, Rodriguinho recusou as últimas propostas para uma possível renovação com o tricolor. O meia Rodriguinho e o SPFC nos últimos meses não avançaram no processo de renovação e com isso, a possibilidade do atleta deixar o tricolor de maneira gratuita vem se tornando cada vez maior. O negócio está travado desde setembro de 2025. Nos bastidores existe uma informação de que o clube ofertou uma proposta para o atleta até 2029, mas foi recusada pelo staff do jogador. A partir do meio de 2026, o jogador já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe ao redor do mundo. O Bayer Leverkusen da Alemanha é um dos grandes interessados em contar com o jogador. O tricolor projetava uma venda na casa dos 20 milhões de euros pelo jogador, mas o atleta pode acabar saindo de graça caso não entre em consenso com o clube. E aí, torcedor, você acredita que o São Paulo vai ter um 2026 melhor que o ano passado? Deixe a sua opinião nos comentários.